São Cipriano. Tem uma história muito bonita lá da conversão dele. Que ele fez de tudo, manipulou as substâncias, matou bicho para conquistar uma moça, não para ele, para um consulente dele. E na hora, o que a mulher fez? O cara desdobrou e falou assim, ó, você vai lá desdobrado, olha só que beleza. Você vai lá seduzir, vai corporificar lá. Fez uma bruxaria, o cara, o rapaz, ia transportar a distância, se materializar perante a jovem, ter relações com ela. E aí, quando ele fez todo o processo, quando chegou lá, o que a moça fez? Tocou a mão no crucifixo. Naquela cruzinha que ela carregava no negócio. Só encostou a mãozinha, o cara foi jogado para fora, veio brigando com o São Cipriano. Como é que é? Você fez todo esse trabalho, me fez pagar tal e cadê? São Cipriano teve jeito, vou chamar um demônio aqui. Invocou o demônio lá. O que está acontecendo, meu irmão? Que história é essa? Botou, enquadrou o demônio lá. E o demônio falou, porque tem uma força que eu não consigo. Ah, tem uma força superior a você? Então não quero saber mais de você não. E foi atrás da conversão dele, foi se modificar. Tá? Então a fé da jovem, tá certo que ela tinha um crucifixozinho. Venceu toda a manipulação de energia, todas as substâncias empregadas por São Cipriano. Então a escola filosófica é diferente. A minha escola filosófica, hoje já estou pensando mais na força da mente, no equilíbrio mental, na confiança nos bons espíritos. E toda a parte material, matéria trata com matéria, espírito trata com espírito, né? Sem precisar de nenhum instrumento, mas esse é o meu ponto de vista. Eu sei que o tratamento material com coisa material é quase instantâneo. Alopatia, para tratar um problema de fígado, de estômago, ele rompe os sintomas instantaneamente. Pode não curar, mas pelo menos a pessoa para de sentir dor. A homeopatia faz o mesmo tratamento, só que demora meses para ter o efeito que a alopatia tem. Tá? Então a homeopatia é um tratamento só espiritual. Requer o quê? Tempo. Quando eu falo um tratamento mais da fé, sem nada material, é um tratamento homeopático. Porque eu acredito que a pessoa está sofrendo e vai continuar sofrendo pelo tempo que ela precisa de sofrer. Quando veio Jesus, ele não veio sozinho. Ele veio junto com outros espíritos preparados para fazer o trabalho que ele tinha de fazer. Segundo a espiritualidade, houve todo um planejamento da vinda de Jesus. E como era um espírito de tal hierarquia tão elevada, que o anúncio de Jesus começou a vir muitos séculos antes, através dos profetas. Os profetas foram dizendo detalhes da vida de Jesus, muito antes de Jesus vir. Disseram a cidade que iria nascer, em Belém, né? O próprio Herodes fala isso no capítulo 2. Então nós vamos encontrar indícios de como ele vai ser chamado, como vai ser tratado, indícios do que vai acontecer com ele. E a gente vê isso nos profetas, porque já estava sendo planejada a vinda do Cristo e como seria essa vinda no plano espiritual. E quando Jesus veio, logicamente não fechou todos os pontos, né? Porque muita coisa aconteceu ainda que Jesus revelou na hora, que se mostrou perante nós, mas, como eu falei, ele não veio sozinho. Junto a ele vieram espíritos preparados a continuar a obra dele. Espíritos preparados para testemunhar. Tivemos várias curas, foram simplesmente testemunhos de Jesus, que Jesus precisava dar. Por exemplo, a cura do cego Bartimeu. Esse cego, ele era cego de infância, pequenininho, de infância. Então, nem o pai nem a mãe viram ele vendo antes, né? Então ele era um cego que Jesus veio para testemunho. Por que eu falei do pai e da mãe? É porque foi perguntado para Jesus se pecou ele, o cego, ou se pegaram os pais. E Jesus falou, não, nem pecou ele, nem pecou os pais, mas ele é assim pela glória de Deus. Então o cego Bartimeu, ele nasceu cego para testemunhar, para mostrar para o mundo aquele milagre, o poder de Cristo. Então tivemos algumas pessoas que vieram simplesmente para que Jesus pudesse curá-las, tá? Já programado. E vieram os 12 apóstolos também para dar a continuidade do trabalho do Cristo, escrevendo a Bíblia, pregando a Bíblia, levando a Bíblia para o mundo todo, né? Exemplificando o exemplo de Cristo. Então os discípulos tiveram esse papel.
E veio antes até do próprio Cristo, João Batista. Estava lá na história, nas profecias, que ele seria traído. Quem ia trair? Tinha que ser um amigo. Podia ser qualquer um deles. Existem os amigos falsos e existem aqueles que pensam que a situação vai ser diferente. Então pensa só, existe a possibilidade de Judas acreditar que Jesus seria aclamado. Judas pensou que Jesus seria aclamado como rei dos judeus. E quando ele fosse preso, o povo se reuniria, né? Olha, o homem que foi recebido em Jerusalém com palmas, com plantas, as pessoas jogavam flores no caminho de Jesus. Ele pensou que ia ser aclamado como rei dos judeus. Então ele pensou que ia acontecer alguma coisa, planejou uma coisa que não aconteceu. Tá? Então o Judas ele pecou, ele errou pelos próprios pensamentos, pela própria vontade. Sim. Tivemos espíritos, muita hierarquia que vieram junto com Jesus. E o que destaca agora na profecia é o próprio João Batista. João Batista era um homem íntegro, afastado de todas as coisas materiais. Por que eu estou dizendo que ele era afastado de todas as coisas materiais? Que ele não tinha nada dele. Não tinha casa, não tinha instrumento nenhum. A única roupa que ele vestia era uma pele de pelo de camelo, amarrado na cintura com uma corda, sei lá, na cintura. Então era o único bem que ele tinha. E a alimentação, ele não comia nada que ele não encontrasse no deserto. O que ele encontrava no deserto? Gafanhoto e mel silvestre, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então João Batista era um homem extremamente simples, que vivia do que encontrava pelo esforço próprio no deserto, e ele foi um dos maiores pregadores que aconteceu na história. Tanto é que o nome dele é reverenciado como profeta. Só ficou apagado porque ele nasceu junto com Jesus. Senão, nós estaríamos ouvindo falar até hoje do profeta João Batista, que trouxe todo aquele ensinamento do próprio Cristo, só que sem os milagres, sem algumas coisas que Jesus fez depois. Batizaram. O que é o batismo? O batismo é importante? Quem não é batizado vai para o inferno? Então, se a gente for parar para pensar, nós temos a China. Você sabe onde é a China? A China, eles são um país comunista. Significa que eles não admitem igreja dentro da China. Então, todo chinês não tem um que é católico, não tem nenhum cristão. Eles não batizam em igreja nenhuma. Então, a China tem uma maior população do mundo. E nenhum deles é batizado. Sinal que todo mundo vai para o inferno? Não. Eles não podem nem escolher ser batizado. Aí o governo obriga a pessoa a não batizar. A grande maioria das pessoas da Terra não são batizadas. Mas por não ser batizado não é que vai para o inferno. Porque elas não merecem ir para o inferno porque elas não foram batizadas. Elas mereceriam ir para o inferno se elas fizessem o mal. Então nós somos avaliados pelas nossas obras. Nós temos aproximadamente 6.000 anos de história. A história nossa tem aproximadamente 6.000 anos. Antes de Cristo, temos 4.000 anos de história. Depois de Cristo, nós temos 2.000 anos. Nós estamos em 2021 hoje. Significa que nós estamos no ano 2021 depois do Cristo. Antes do Cristo, tivemos quantos anos para trás? 6.000 anos, não, 4.000 anos de história. História escrita. Mas tivemos os homens das cavernas, tivemos o homem de Neandertal, tivemos os Cro-Magnon, os dinossauros. Nós temos uma história muito grande. Então imagina tantos homens que nasceram antes de João Batista, que nem sabiam que Jesus ia nascer. Todos esses homens não foram batizados. Então não pode condenar o homem por falta do batismo. Não é falta do batismo que vai condenar uma pessoa. Vai condenar uma pessoa pelos pensamentos dela, pelo comportamento dela, pelas palavras dela. Mas nunca porque ela participou da igreja tal ou foi para a igreja, outra igreja, se foi batizado ou não. O batismo é importante? Para quê? Para aquela pessoa que tem fé naquilo, se converte naquela religião. Tá? A importância que eu vejo no batismo é que quando a pessoa ia se batizar com João Batista, ela confessava os pecados. Eu sou um ladrão, eu traí minha mulher, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Falava tudo que fez errado. De hoje em diante eu quero ser um novo homem. Quero deixar de errar. E falava isso para a sociedade. Se lavava espiritualmente. Se transformava numa pessoa melhor.
pelo menos assim declarava. Isso tem uma importância muito grande. Você se confessar, mostrar para as outras pessoas que você quer mudar. Isso é importante. Agora, mergulhar na água, isso é indiferente. Podia mergulhar na água como poderia simplesmente tomar um copo d'água. Significaria praticamente a mesma coisa. O importante é a pessoa ter a convicção, a vontade de se modificar. Precisa de religião para isso? Não, não precisa. Quando a pessoa começa a se revelar, mostrar quem ela é, ela começa a se transformar. Eu dou 100% de agrado quando o pessoal do Alcoólatra Anônimo faz aquelas reuniões e a pessoa vai na frente e fala, eu vou me confessar aqui. Sou um alcoólatra, eu briguei com minha mulher, eu gastei dinheiro da minha família toda, vendi meus bens, conta as mazelas e fala, de hoje em diante eu quero ser uma pessoa melhor. Quero me unir a essa força divina, seja o nome que tenha, eles não falam o nome de Deus, seja essa força suprema, para que Ele me ajude a superar a minha situação, porque eu sei que Ele vai me ajudar. Então, essa convicção a gente pode ter em qualquer lugar. Então, se ali a religião é mais fácil, mas não se limita a ela. A vontade nossa de crescer, de melhorar, pode ser independente até da religião. E além do mais, como é que você vai batizar uma criança que não cometeu pecado nenhuma? Já está nascendo uma vida nova, para que você vai batizar uma criancinha que não tem do que se arrepender? Não vai se arrepender de nada, nasceu agora. O certo é se batizar, se fosse para batizar, se eu fosse me batizar, seria no estado adulto. Eu já tenho toda uma história, todo um conjunto de erros passados, dos quais eu me arrependo, teria condição de confessar para depois começar uma vida nova. Agora não faz sentido um bebê se batizar, tá? Porque um bebê não fez nada errado. Por que ele vai se batizar para entrar numa igreja? Você não tem nem noção do que é uma igreja. Não é vontade dele entrar para a igreja. Ele está entrando na igreja porque os pais estão levando ele para a igreja.